Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao módulo Conceitos Fundamentais de Marketing. E hoje é a nossa primeira aula, né, onde nós vamos embarcar aqui em uma jornada incrível para entender algo que está presente em basicamente todos os momentos da nossa vida. Nós vamos entender sobre conceito de mercado. Eu sei que quando a gente ouve, o termo conceito de mercado, pode parecer um tema distante, um tema que só se conecta a empresários, a economistas, mas eu garanto a você que não é um tema tão distante assim da nossa realidade. Porque marketing e mercado estão no nosso dia a dia. Desde o momento que você abre o Instagram e vê um anúncio daquela loja de roupa que você ama, quando você escolhe entre comprar um lanche na cantina, ou levar um lanche de casa, quando você decide assinar entre Netflix ou Amazon Prime, tudo isso é um mercado em ação. Então, hoje, a nossa missão é desmistificar esses conceitos e mostrar como esses conceitos eles são super práticos e relevantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Você vai perceber que já entende muito mais de mercado do que você imagina. Talvez você só não saiba que aquilo com que você convive no dia a dia tem a ver com mercado, com marketing. Mas no decorrer aqui do nosso encontro, você vai observar que já se conecta e entende bastante de vários elementos aí de mercado e de marketing. Eu sei, óbvio que quando a gente fala em mercado, tem uma outra questão, que quando a gente fala em mercado, pode vir à nossa mente aquela imagem antiga de um lugar cheio de barracas, com pessoas gritando, gritando promoções, gritando sobre preços, mas o mercado atual é muito mais do que isso. Ele é digital, ele é global, ele está no nosso celular, nas redes sociais, nos games, nos aplicativos que usamos todos os dias. E vai aqui um spoiler, tá? Entender de mercado vai ajudar você não só como consumidor, mas como um futuro profissional desejado aí pelo mercado. Não importa se você vai ser médica, ou engenheiro, artista, professor ou qualquer outra coisa. Todo mundo precisa entender como funcionam as trocas, as relações de consumo, como que os preços eles são formados, mas calma, tenha tranquilidade, que a gente vai com bastante calma nesse processo, nessa jornada. Hoje é só o começo dessa nossa caminhada. Nós vamos construir juntos uma base sólida para entender conceitos que vão acompanhar você pela vida toda. E o melhor, de um jeito, vamos entender esses conceitos de um jeito descomplicado, de uma forma leve, longe de excessos, de termos técnicos, que eu sei que às vezes assusta. Então, fique tranquilo, fique tranquila. Vamos começar aqui a nossa jornada. O que eu peço a você é atenção, é foco. Deixe as notificações do seu celular no mudo, Abra o teu bloco de anotações, o teu caderno e vamos começar. Então, agora que nós entendemos, fizemos o aquecimento, falando aí sobre o tema do nosso encontro, vamos agora falar sobre os nossos objetivos, aonde nós queremos chegar com essa aula. O primeiro objetivo do nosso encontro de hoje é compreender o conceito de mercado. Esse é o primeiro grande objetivo, porque é a base de tudo que vai vir depois.
Nós vamos explorar juntos o que realmente significa mercado no mundo atual. Não aquela definição chata, antiga, mas uma visão moderna, né? Conectada com a nossa realidade. Nós vamos descobrir que mercado é muito mais do que só um lugar físico, né? Na realidade, é qualquer ambiente onde acontece trocas. E trocas não são só sobre dinheiro, tá? Quando vocês curtem, por exemplo, aí, quando você curte aí um post no Instagram, vocês estão trocando atenção por entretenimento. Quando você assina, por exemplo, um stream, você está trocando dinheiro por um acesso a um determinado conteúdo. Quando você faz um trabalho em grupo, numa equipe, vocês estão trocando conhecimento. Então, observe que o conceito é bem amplo, o conceito de trocas dentro do mercado, ele é bem amplo. Então, a ideia é que você saia daqui conseguindo identificar mercados em qualquer situação. Desde aí do mercado dentro de um grupo de WhatsApp até aí a bolsa de valores. Um segundo objetivo é dominar o que eu chamo de trio dinâmico que move qualquer mercado, né? Que são os conceitos oferta, demanda e concorrência. Esses três conceitos, eles são como personagens principais da nossa história. Então, entender como esses conceitos se relacionam é a chave para desvendar como o mundo do negócio funciona. Então, nós vamos aprender que oferta é tudo que está disponível para comprar, que demanda é tudo que as pessoas querem comprar, que concorrência é a disputa pela preferência do consumidor. E o mais legal, você vai ver como isso explica tanto o preço do pão da padaria. Como esses conceitos explicam o sucesso, como esses conceitos explicam o sucesso, por exemplo, do TikTok. Por que algumas marcas ficam populares e outras não? Por que alguns produtos são caros e outros baratos? Tudo tem a ver com oferta, demanda e concorrência. E o terceiro objetivo, e talvez o mais transformador, é conectar a teoria com a vida real. Porque de nada adianta a gente decorar conceitos se não conseguimos enxergá-los no nosso dia a dia. Então, eu vou propor para você exercício aí, para levar você a uma ação e sedimentar o teu conhecimento. A meta é que no final aqui do nosso encontro você olhe para qualquer situação de consumo e consiga dizer: ah, isso é uma oferta, ah, isso é uma demanda, opa, isso é concorrência, ok? E sabe o que você ganha entendendo de tudo isso? Um consumo mais consciente, você vai entender o que está por trás dos preços e das promoções. Você ganha melhores decisões, tanto como consumidor quanto futuro profissional. E você ganha uma visão estratégica, uma capacidade de enxergar oportunidades onde outros só veem aí problemas. Então, resumindo, hoje é dia de virar detetive de mercado, ou virar detetive do mercado, de aprender a entender as entrelinhas do consumo, de transformar a forma como a gente enxerga o mundo ao redor. Bom, então vamos começar mergulhando no conceito central da nossa aula, que é o conceito mercado. E afinal, o que é mercado? Bom, prepare-se aí porque a definição é muito mais ampla e interessante do que você imagina. Primeiro vamos desconstruir aquela ideia antiga de que mercado é só um lugar com barracas e começar a enxergar mercados em todos os lugares ao nosso redor.
Na essência, mercado é onde acontecem trocas. Mas calma, não são só trocas de dinheiro por produtos. Trocas, pode ser trocas de atenção, por entretenimento, pode ser troca de tempo, por conhecimento, pode ser troca de curtida por reconhecimento. O mercado é esse ambiente físico ou digital onde as pessoas oferecem algo e outras pessoas querem aquilo que está sendo oferecido. Vamos pensar em alguns exemplos da atualidade. Então, quando você abre aí, por exemplo, o aplicativo TikTok, quando você abre o TikTok, nós estamos, né? Você está no mercado de atenção. Os criadores de conteúdo oferecem entretenimento, eles fazem a oferta de entretenimento, e você oferece o quê? O seu tempo e o seu engajamento. Existe uma demanda, uma procura por entretenimento. Então veja, o simples ato de você abrir o TikTok, nós estamos já começando a falar de mercado, mas não um mercado só de troca de mercadoria, mas um mercado de atenção. Você entendeu como é amplo esse conceito? E aí, nesse mercado da atenção, por exemplo, no exemplo do TikTok, quanto mais você interage, mais valor aquele criador tem para os anunciantes. Isso é um mercado. Então, quando você usa, por exemplo, também o iFood, nós estamos no mercado de conveniência. Restaurantes oferecem comida e nós procuramos praticidade e variedade. E o iFood é a plataforma que facilita essa troca. Quando você joga aí um jogo online, você está no mercado da experiência. Os desenvolvedores oferecem diversão e desafios. E você oferece o seu tempo. E em muitos casos, acaba comprando algo, seja o jogo ou algo dentro do jogo. Então, quando a gente fala em mercado, a gente está falando em ambientes. E os ambientes podem ser físicos. Quando eu falo em mercado, eu falo em ambientes onde haverá troca. Esse ambiente, esse mercado pode ser físico, exemplo, shopping center, feiras, lojas de rua, a cantina da escola ou da faculdade, ou esse ambiente pode ser um mercado digital, como sites de e-commerce, redes sociais, aplicativos de delivery, plataforma de streaming, tudo isso é mercado. São ambientes físicos ou virtuais que acontecem algum tipo de troca. Existe uma oferta por algo e existe a procura por alguma coisa. Agora, o que todos os mercados aí, seja físico ou virtual, têm em comum? Em todos os mercados, existe alguém oferecendo algo e alguém disposto a pagar por aquilo. Pagar, quando eu faço assim, é pagar com dinheiro, com tempo, com atenção, com informações, tá? Então veja, o mercado não é mais um lugar que a gente vai. É um espaço que a gente acessa o tempo todo. Com o celular na mão, você carrega dezenas de mercados no bolso. É por isso que entender esse conceito é tão importante, porque você já está inserido em algum mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aqui vai algo para você refletir. Quantos mercados diferentes você participou só hoje, desde o momento em que acordou? Exemplo, no café da manhã, existia ali presente o mercado de alimentos.
houve uma troca por aquele alimento. Né? O transporte para o trabalho. Você, né, está inserido nesse momento no mercado da mobilidade. Está tendo uma troca ali. Eu te dou transporte, e você me paga por aquele transporte. A roupa que você veste, mercado, envolve o quê? O mercado da moda. O celular que você usa, envolve o mercado de tecnologia. As redes sociais que você acessa, o mercado, envolve o mercado da atenção. Então, mercado não é somente sobre coisas, é sobre relações. São relações entre quem oferece e quem busca, entre necessidades e soluções, entre problemas e respostas. E o marketing é justamente a arte de entender e facilitar essas relações. Um exercício rápido aí para você pensar. Tá? Pense aí em três trocas que você fez hoje e que não envolveu dinheiro. Provavelmente, todas essas trocas aconteceu em algum tipo de mercado. Acessei o Instagram, usei meu celular, tomei ali, né, meu café da manhã, escovei os meus dentes. Espero que você consiga, expandir, o seu conceito de mercado. Porque quando a gente entende que quase tudo é mercado, porque existe troca, a gente começa a enxergar oportunidades em todo lugar. Agora, nós vamos refletir então e conhecer, primeiro vamos conhecer, depois a gente reflete. Vamos conhecer aí dois pilares que sustentam qualquer mercado, que é a oferta e a demanda. É importante, quando se fala em mercado, conhecer esses dois conceitos que são como irmãos gêmeos que nunca se separam. Um sempre influencia o outro e juntos eles determinam praticamente tudo no mundo dos negócios. Então é importante que a gente conheça, já que estou falando de mercado, o que é uma oferta, o que é uma demanda. Vamos começar pela demanda. Tá? Demanda, esses termos são utilizados no mundo do negócio, por isso é importante conhecê-los. Demanda é o desejo combinado com a capacidade de compra. Vou repetir. Demanda é o nosso desejo combinado com a capacidade de compra. Não adianta querer muito algo se não tem condições, se não há condições de adquirir esse algo. A demanda, ela representa todos nós, todos os consumidores, com nossos desejos, com as nossas necessidades, e com o nosso poder de compra. Exemplos de demanda na sua vida, por exemplo, a vontade de comprar um novo celular é um desejo. Esse desejo mais o dinheiro do estágio ou do emprego compõe uma demanda. A necessidade de material para os estudos, mais a grana disponível. Uma demanda, uma demanda de mercado. O teu desejo, talvez, de ir a um show, mais o valor do ingresso que você vai conseguir pagar. Uma demanda de mercado. Desejo mais o poder de compra, mais o poder de se trocar por algo. Agora vamos entender o outro conceito. Vamos falar um pouco de oferta. Com o tempo vai ficando bem fluido esses dois conceitos na sua mente. Oferta, já falei do conceito de demanda, eu vou falar de oferta. Oferta é tudo aquilo que está disponível no mercado, em algum ambiente, para satisfazer essas demandas. Vou repetir. Oferta
é tudo aquilo, vou pegar aqui, oferta é tudo aquilo que está disponível no mercado para satisfazer essas demandas, os desejos, as necessidades. São os produtos nas prateleiras, os serviços sendo oferecidos, os conteúdos sendo produzidos, exemplos aí de oferta. O smartphone na loja. Está sendo ofertado algo. O curso de inglês que você paga, né? Ou vai pagar, está sendo ofertado algo. O stream com as suas séries, com seus filmes aí, né? Está sendo ofertado algo. As marcas de roupa nas vitrines, está sendo ofertado está sendo ofertado algo. Né? Então, essa relação entre oferta e demanda, essa relação entre demanda e oferta e vice-versa, é como um jogo de equilíbrio constante. Quando um lado se move, o outro reage. Quando um lado se move, o outro reage. Imagine aí que uma empresa lança, por exemplo, um novo videogame. Um videogame aí super esperado, mas aí o pessoal produz poucas unidades. O que vai acontecer? As pessoas vão ficar desesperadas para comprar e aí, por consequência, os preços vão subir. Eu tenho pouco produto para muita gente querendo comprar. Vai formar fila aí nas lojas, né, para comprar esse produto, ok? Olha a relação agora de oferta e demanda. Nesse exemplo que eu estou te dando, uma fabricante lançou um videogame super esperado, mas produziu poucas unidades. Eu tenho poucas unidades a serem ofertadas. A minha oferta, né, é pequena. Só que eu tenho um monte de gente que quer comprar. Então a minha demanda, a minha procura por algo é maior. Isso acaba impactando aonde? No preço. Olha como a gente começa a entender essa relação, né, de trocas, valores dentro do ambiente chamado mercado. Agora, imagine aí uma loja que comprou milhares de casacos de inverno. Então, imagine que uma loja X comprou um monte, milhares de casacos de inverno. Mas o inverno, né, ao invés de ser muito frio, né, foi mais quente do que esperado. O que vai acontecer? Muito produto, muita oferta na prateleira, né, para pouca gente interessada, para pouca procura, para pouca demanda. O que acontece com o preço? O preço cai. Por quê? Porque quem está ofertando, oferecendo algo, tem muito produto, né? E poucas pessoas querem comprar. Então eu preciso convencer aquelas poucas pessoas a comprar e para convencer, né, muitas vezes eu vou ter que abaixar o preço. Então, nesse jogo aqui de demanda e oferta, existe então o impacto dentro do mercado nos valores dessas trocas. Então, eu entendo que a demanda, a procura por algo, eu entendo que a oferta é oferecer algo. Essa oferta e essa procura vai acontecer num ambiente que é o mercado. E essa troca vai ter algum tipo de valor. E se o valor for da troca for em dinheiro, tá? Se eu tenho muito produto e poucas pessoas querendo comprar, isso vai impactar no preço que vai abaixar. Se eu tenho muita procura, muitas pessoas querendo um produto, só que eu tenho pouco produto, o preço desse produto aumenta, porque é muita gente desejando aquele produto e aquele produto ele vai acabar aumentando aí,
de preço. Mas qual que é o cenário, né, vamos dizer assim, ideal? Né? Qual que é o cenário aí, né, a relação ideal entre oferta e demanda dentro do mercado para que o preço seja bom? É o equilíbrio. Eu tenho produto suficiente para todo mundo comprar a um preço justo e aí todo mundo sai feliz. Você entendeu aonde que vai a coisa? Né? Como que, na medida que a gente tem acesso ao conhecimento, a gente começa a entender o consumo, a entender o marketing, a entender os valores dos produtos, porque aquele produto custa um determinado, né, valor. Então, entender de tudo isso é importante, porque entender de oferta, demanda, mercado, o impacto disso, né, nos preços, afeta o nosso dia a dia. Né? Afeta, né, o preço do combustível, né, afeta, né, o valor às vezes de um ingresso, o lugar é pequeno, né, o artista é famoso, muita gente quer assistir, o ingresso fica mais caro. Entender desses conceitos, né, é importante porque, porque afeta até a nossa relação no mundo digital. Porque alguns influencers eles ganham, né, dinheiro devido, né, à atenção que você está oferecendo. Então veja, oferta e demanda não são fixas, elas podem mudar o tempo todo. Uma notícia, uma tendência nas redes, uma mudança na economia, tá? Às vezes uma notícia, tá? Uma tendência, uma mudança na economia. Tá? Tudo isso pode fazer a oferta de um produto ou a procura de um produto ser afetada. Por isso que eu falei para você que a oferta e a demanda não são fixas, elas mudam o tempo todo. E elas podem mudar, né, por conta de uma notícia, uma tendência, uma mudança na economia. Tudo isso influencia nesse equilíbrio. Agora eu quero passar para você um exercício aí para você pensar, refletir. Né? Pense em algo que você comprou recentemente. Pense em algo que você comprou recentemente. O que te influenciou, né? O que influenciou, né, o seu desejo, a demanda por aquele produto? Como a oferta estava no mercado? Tinha muito produto, pouco produto, né? Agora eu quero que você reflita um pouco, né, e traga esses conceitos para o seu dia a dia, pensando, né, em algo que você comprou recentemente e pensando no que, o que na realidade, pensando em o que te influenciou para comprar aquele produto que te gerou um desejo. Né? E quando você foi comprar, o preço estava alto, estava baixo, tinha pouco, né? Ou, né, muito produto na prateleira, né? Porque isso impacta no preço. Então, assim, entender oferta e demanda dá para você o poder de negociação. Quando você sabe que a oferta, né, de produtos é maior do que a demanda, do que a procura por aquele produto, você pode esperar, né, para comprar depois de um tempo, porque o preço pode cair. Tudo isso, né, são análises que a gente tem, e consegue fazer entendendo aí, né, desses conceitos, oferta, demanda, né, e, óbvio, mercado. Bom, se oferta e demanda são irmãos gêmeos aí, que andam sempre juntos no mercado, né? A concorrência é aquele primo que sempre aparece nas reuniões de família e mexe com tudo. E olha, no mundo dos negócios, ter esse tipo de primo por perto é uma das melhores coisas que pode acontecer para nós consumidores. Por quê? Porque concorrência
para o consumidor é bom. Né? Concorrência, na realidade, é a disputa entre empresas. Né? Concorrência é a disputa entre marcas ou até mesmo entre pessoas pela preferência do consumidor. Então, para o consumidor, quando tem muito concorrente, né? Todo mundo querendo a sua atenção, todo mundo querendo o seu dinheiro, né? Isso é bom, né? Porque abre margem para negociação. A concorrência, é o que eu falo, né? É uma rivalidade saudável, tá? Ou deveria ser uma concorrência saudável, que faz com que todo mundo precise se esforçar para oferecer o melhor produto, o melhor preço, a melhor experiência. Vamos entender aí os tipos de concorrência que existem no mercado. Existe a concorrência direta. A concorrência direta são aqueles que vendem exatamente a mesma coisa que você. Tá? Então, a concorrência, estamos falando de concorrência, né? Então, nesse exemplo, entre empresas. E um tipo de concorrência que existe entre empresas é a concorrência direta, né? Que é quando uma empresa vende o mesmo produto que a outra. Exemplo, Coca-Cola e Pepsi são concorrentes diretos. Eles vendem basicamente o mesmo produto. McDonald's e Burger King são concorrentes diretos. Por quê? Porque eles vendem o mesmo produto. Netflix e Amazon Prime são concorrentes diretos. Por quê? Porque vendem o mesmo produto. Esse é um tipo de concorrência. Tá? Existe ainda no mercado a concorrência indireta, que são aqueles ou aquelas empresas que vendem coisas diferentes da sua empresa, mas que satisfazem a mesma necessidade. Então, existe no mercado a concorrência indireta, que são empresas que vendem produtos diferentes, mas que satisfazem a mesma necessidade. Exemplo de concorrência indireta. Cinema do shopping, e o stream, tipo Netflix. Tá? São produtos diferentes, mas que atendem aí a uma necessidade comum, que é o entretenimento. Assistir algo, assistir um filme, assistir um seriado. Outra concorrência indireta. Um shopping center aí da sua cidade, versus um site de e-commerce, tipo Mercado Livre. Eles são concorrentes indiretos. Por quê? Porque eles vendem produtos diferentes, mas produtos que atendem às mesmas necessidades. Esse é um tipo de concorrência. Uma outra concorrência dentro do mercado é a concorrência por substituição. Concorrência por substituição são opções totalmente diferentes que o consumidor tem, mas que podem substituir um produto. Um produto que é desejo desse consumidor. Então vamos lá, vou te dar um exemplo de concorrência por substituição. Celular versus câmera fotográfica. Câmera fotográfica é um aparelho distinto do celular. Mas eu posso substituir o celular por uma câmera. Por quê? Porque a câmera também vai registrar a foto da mesma forma que o celular faz. Se eu não tiver uma câmera, eu vou usar o celular. Então, essa concorrência por substituição acontece quando duas empresas oferecem produtos diferentes, mas que podem resolver, solucionar a mesma questão. Então, um outro exemplo. Existe o livro físico, papel impresso, e existe o e-book. Os dois vão resolver
e tem a mesma finalidade, né, que é oferecer ali um conteúdo que vai ser lido. Só que um é na forma física, o outro é na forma digital. Então, isso é um tipo de concorrência por substituição. Agora, por que é importante, né, a concorrência? Por que a concorrência é importante? Bom, a concorrência para nós, consumidores, ela é importante porque nos traz mais opção para escolher, preços melhores, ninguém quer cobrar mais caro que o concorrente. Para nós, consumidores, a concorrência é importante porque, né, melhora a qualidade dos produtos, todo mundo quer procurar e quer comprar, né, o melhor produto. Né? A concorrência para nós, consumidores, ela é importante porque, né, porque as empresas vão precisar se diferenciar, o que promove a inovação. Agora, para as empresas, a concorrência também é importante. Por que a concorrência é importante? Porque estimula a criatividade e a inovação nas empresas, melhora a eficiência das empresas, elas vão precisar cortar custos para oferecer o melhor preço. Né? A concorrência é importante para as empresas porque força as empresas a ouvirem o consumidor. Às vezes o meu produto, né, tá perdendo para a concorrência, então eu vou ouvir o meu consumidor, o que ele está achando, né, do meu produto. E com isso, né, eu vou melhorar aí, né, a qualidade, né, do meu produto. Então, a concorrência, né, ela tá aí, né, ao nosso redor. E o lado bom da concorrência é que torna os consumidores, né, também muito mais espertos, porque quando nós temos mais opções, nós podemos comparar preços, né, ler as avaliações da internet, testar diferentes produtos, escolher o que realmente atende às nossas, né, necessidades. Então, quando, né, você for empreender, quem sabe você vai ter aí o seu próprio negócio, ou quando você for trabalhar em alguma empresa, é importante estudar a concorrência. Tá? Conhecer, né, o que os outros estão fazendo de bem ou de mal, né, e buscar encontrar a melhor forma de encontrar um espaço no mercado, ok? Bom, agora vamos aqui entender, né, sobre a dinâmica então do mercado. Como que todos esses conceitos aí que eu estou falando até agora, eles interagem. Então, a dinâmica de mercado, né, num ambiente onde acontecem trocas, essa dinâmica, ela é como assistir a uma coreografia perfeita. Cada movimento influencia o outro. E o resultado é esse mundo incrivelmente complexo e fascinante em que vivemos. Agora, como oferta, demanda, concorrência se relacionam? Imaginem o mercado como uma balança que nunca para de se mover. De um lado, temos a oferta, né, o que está disponível. De outro lado, temos a demanda, o que as pessoas querem. Né, e temos aí a concorrência. Né, a concorrência é o peso, né, que vai pender ou para um lado ou para outro. Ok? Então, vamos imaginar um cenário. Né? Imagine um cenário onde existe um produto super desejado e poucas unidades. Isso significa o quê? Como que os elementos demanda, oferta, concorrência se relacionam? Imagine o cenário. Um produto super desejado com poucas unidades. Então eu tenho uma demanda alta, todo mundo quer aquele produto. Eu tenho uma oferta baixa, poucos produtos, né? E os concorrentes. Né? Os concorrentes são os consumidores que vão competir entre si para ter aquele produto, porque existem poucos produtos. O resultado a gente já viu. Né? Quando existem poucos produtos e muita gente concorrendo para comprar aquele produto, o preço, né, vai lá em cima. Quando lançam, por exemplo, um tênis com edição limitada,
A gente já sabe, é um tênis diferentão, especial, poucas unidades, um monte de gente procurando, o preço vai lá em cima. Um outro cenário, imagine um mercado, um ambiente, com muitas opções similares. Então imagina aí uma cidade com vários supermercados, né? Todos eles oferecem basicamente a mesma coisa, né? O que vai acontecer na relação demanda, oferta e concorrência? Bom, nesse cenário, né, onde existe aí várias empresas que oferecem opções similares, a procura, a demanda vai ser estável, né, porque é, é, existe aí, né, na realidade, muitas opções, né? Então a demanda ela vai ser diluída, a procura vai ser diluída entre todos que estão inseridos no mercado, né? A oferta vai ser alta, né? Por quê? Porque se eu tenho muitas opções no mercado, as marcas, né, vão querer fazer oferta, vão querer chamar atenção, vão querer, né, vão querer oferecer, né, o melhor valor, a melhor condição, e aí, né, as empresas acabam concorrendo entre si pelos consumidores. O resultado, da maioria das vezes, né, preços baixos. Então, esses exemplos aqui são casos aí, né, onde a gente, avaliando toda uma situação, todo um ambiente, né, a gente consegue conectar os conceitos, né, mercado, concorrência, demanda, oferta. Né? Mas eu quero que você pare aí para refletir. Tá? O mercado nunca para. Né? Ele está em constante movimento, se adaptando a novas tecnologias, né? Se adaptando à mudança de comportamento das pessoas, às crises econômicas. Quem entende essa dinâmica tem uma vantagem enorme, seja para consumir de forma inteligente ou para empreender, vender com sucesso. A nossa jornada continua. Né? Essa foi, né, a nossa primeira aula aqui dentro do módulo. Eu quero que você faça o download dos materiais disponíveis, né? Busque entender e fazer as atividades propostas e a gente se vê. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!